Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui, Pastor Gedeon Júnior e hoje, sexta-feira, né? Hoje, o final da semana introdutória ao livro de Juízes. Hoje também eu preciso dos teus olhos, tá bom? Preparei PowerPoints que são essenciais para que você entenda a última aula introdutória ao livro de Juízes e te convido. Vamos lá, né? Deixa eu compartilhar a tela. É um mecanismo interessante, muito interessante, né? Do Google Meet. E compartilhando a tela, nós poderemos trabalhar, tá bom? E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Isso, já estou aqui, que coisa boa. Vamos então trabalhar. Amados, na última aula, que foi ontem, né, no nosso último estudo, nós vimos que Deus simplesmente promete entregar essa faixa de terra aqui, tá vendo? Eita faixazinha de terra, objeto de muito conflito. E ele cumpre. Josué é o homem levantado por Deus e Canaã é entregue de forma definitiva aos israelitas, inclusive gerando a divisão das 12 tribos exatamente aqui. Então, esse pedaço de terra, após Josué, é dividido entre as 12 tribos, e aqui a grande vitória que Deus deu para Israel. Como nós falamos na última aula, os israelitas, eles tinham que, obviamente, conquistar toda a porção de terras. E esse finalizar da conquista foi entregue ao período dos juízes. E olha que interessante. Os juízes é este período de 1200 até 1050 a.C., e muito interessante, aonde você tem ícones bíblicos como Débora, Sansão, Samuel, né? E simplesmente ali, após Josué, na conquista da própria terra, né? Os juízes são autoridades políticas, religiosas e militares, escolhidos por Deus, reconhecidos pela população, e que tinham por função, literalmente, cuidar do povo, averiguar a aplicação da lei, mas muito mais, garantir a posse definitiva do território. Não é? Josué conquista aquilo que foi possível conquistar, divide a terra e, obviamente, entrega aos seus sucessores a possibilidade de, perdão, às vezes me engasgo, né, com um pouquinho da água, e entrega aos seus sucessores a possibilidade de continuar todo aquele período de conquistas e, radicalmente, retirar todos aqueles que Deus mandou retirar. Então, vimos, obviamente, a importância desta fase, né? Porque aqui esses homens são chamados, e uma mulher, Débora, para a consolidação do território, do domínio territorial. Agora, a gente sabe que eles não fizeram tudo o que tinham que fazer, né? E hoje eu quero aproveitar e lembrar que o nosso último estudo eu usei muito esse livro, que eu recomendo, adquira, né? Foque em Desenvolvimento, o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, tem o Velho Testamento, tem o Novo Testamento, eu tenho ele aqui na minha biblioteca, aqui, ó. Aqui está o Velho, aqui está o Novo, são livros muito bons, e vou utilizar ele hoje, juntamente com o livro que eu quero que você, se possível, adquira, porque ele é fundamental para quem
está começando a ler a palavra do Senhor, que é esse aqui, ó, através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pier, né? Tá aqui. Fantástico, fantástico, fantástico. O estudo de hoje está centrado nesses dois grandes livros. Então vamos lá. Muito bem. Como a gente deve ler um livro de Juízes? Existe uma estrutura que, aqui, ó, o professor Pier, né, nos traz no seu livro, inclusive exatamente nas páginas, deixa eu pegar aqui, 56 até 62, tá? Nos ajudando a entender a estrutura do livro, ele nos indica o seguinte. Primeiro, o se divide em 3 grandes partes. E pode já começar se adiantando no estudo. 3 partes. Primeira, o período depois de Josué, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 4. Segunda parte, a apostasia, cativeiros e libertações de Israel. Tá bom? Que vai dos capítulos 3, versículo 5, até o capítulo 16. Tá ok? E por fim, a anarquia de Israel, que vai do capítulo 17 até o 21. Então, peraí, pastor. Quando eu pego Juízes, eu então posso dividir o livro nessas 3 partes. Sim. Primeira parte, o período histórico após Josué, que acontece imediatamente. Depois, Josué morre. E aí você tem um ciclo que vai do capítulo 3, versículo 5 até o 16, de apostasia, cativeiros e libertações. É aquela velha história. O povo cai, o Senhor tem misericórdia, eles clamam, o povo levanta um juiz, e aí o povo vive para Deus enquanto o juiz é vivo. E depois, infelizmente, uma queda absoluta desse povo e uma vida absoluta de anarquia. Isso me dói porque Israel tinha sido levantado como luz para os povos. E Israel resolve viver de forma absolutamente longe, anárquica, do seu grande rei, que é o nosso Deus. Muito bem, entendido? Vamos lá então. O primeiro período, né? O livro de Juízes deve ser lido, então, num primeiro momento, de uma forma toda, do capítulo 1 até o capítulo 3 e 4. E aí você vai entender o que aconteceu após Josué. Aqui nós destacamos, em primeiro lugar, a questão das vitórias incompletas das tribos. As tribos não obedecem a Deus. E as tribos não expulsam os povos que estão lá. Resultado, Deus visita seu povo e diz: vocês estão arrebentados. Vocês estão acabados, porque agora sou eu que vou permitir que esses povos vivam no meio de vocês e eles vão ser um problema enorme para vocês. A desobediência é terrível, né, irmãos? E, por fim, se você quiser um resumo de todo o livro e de tudo que vem depois, do capítulo 2, versículo 6 até o capítulo 3 e 4, você tem um resumo de tudo que aconteceu. Levanta-se uma geração que não conhece a Deus, ela vive de forma incorreta e Deus os entrega à maldade do seu próprio coração. Né? A Bíblia chega ao ponto de dizer que cada um fazia o que queria e o que desejava. Então, eu te recomendo, na leitura do livro de Josué, em primeiro lugar, leia do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 4, todinho, que aí você tem uma visão completa de todo esse momento. Tá? É uma recomendação. Você não precisa seguir, mas bem, vamos lá. Você se lembra desse mapa? Né? Aqui estão os povos que habitavam em Canaã antes da grande vitória
promovida por Deus àquele povo. Lá vem os judeus, e com Josué, isso aqui se transforma no que está aqui do lado. Cada uma das queridas tribos de Israel conquista o seu espaço em razão de divisão territorial feita por Josué. Só que tem um problema, é aquilo que eu já lhe falei. Por exemplo, os Idoanis, ou os Idoanitas, ou os Izoanitas, tem 3 formas de falar sobre esse povo, estavam lá onde, olha aqui, ó, Asser está. Asser expulsou todo mundo? Não, não expulsou. Deixou muita gente lá e transformou em escravo. Outro exemplo, os cananitas. Veja que eles estão exatamente aqui, ó, na parte em que Manassés está. Manassés expulsou todos os povos cananitas? Não. Resolveu deixar alguns como escravos. E aí, desobedeceu a Deus. Outro exemplo, os jebuseus. Né? Veja que ele está exatamente no mesmo ponto aqui, ó, que está Benjamim. Os benjamitas, né, ou benjamitas, os filhos de Benjamim, eles expulsaram completamente os jebuseus? Não. E aí ficou um povo ali difícil, que deu um problema até para Davi. Davi foi aquele que conseguiu conquistar de forma definitiva todo esse território. E aí, em razão de não obedecerem a Deus, é que vem todo o nosso querido Juízes, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 4, que eu quero que você leia de uma vez só, e você vai se aprofundar no que estou te falando. Muito bem. Chegamos a Juízes, capítulo 3, versículo 5. Né? E aí, o que acontece? Bem, acontece o que vimos na aula anterior. Se lembra? Oh, meu Deus, eu tenho que melhorar isso aqui. Tomar aqui uma aguinha. De vez em quando a gente engasga com a saliva, né? Mudou o tempo. Mas vamos lá. Você se lembra que, a partir de agora, no texto, o enredo é: e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí eles clamam: Senhor, tem misericórdia. Aí vem, pelo que Deus os entregou na mão de um povo, clamam, 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 e Deus levanta um libertador. E aí, a partir de agora, de Juízes 3, 5, até Juízes 16, é esse ciclo aqui, ó. Esse ciclo aqui. Olha que interessante. Vamos lá? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus os entregou, em primeiro lugar, a quem? Aos arameus. Está vendo ali? Aí eles clamam: Deus, tem misericórdia. Deus levanta Otiniel. Enquanto Otiniel está vivo, esse povo serve a Deus. Otiniel morre, e tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor. Deus os entrega agora a quem? Moabe. E aí eles clamam por um libertador. Deus suscita Eude. Enquanto Eude está vivo, o povo está bem. Eude morre, e tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor. Aí Deus os entrega na mão de quem agora? Dos cananeus. E aí eles clamam a Deus. Deus levanta Débora e Baraque. Enquanto Débora está viva, o povo serve a Deus. Débora morre. Adivinha o que eles fazem? Tornar a fazer o que era mal perante o Senhor. Aí Deus levanta o povo de Midian para escravizá-los. Eles clamam. Depois que eles clamam, Deus levanta Gideão. E enquanto Gideão está vivo, o povo está na presença de Deus. O mesmo ocorre depois que Gideão morre. E aí o grande libertador é Jefté, porque o povo tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor e caiu na mão dos amonitas. E depois de Jefté, Deus levanta Sansão para livrá-los dos filisteus, porque tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Está vendo a gangorra espiritual que eles viviam?
Eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque, então, de Juízes, capítulo 3, versículo 5 ao 16, é essa gangorra e essa história. De uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora serve a Deus, uma hora não serve a Deus. E aí você tem a questão da apostasia, dos cativeiros e das libertações de Israel. Tá? É essa a estrutura. Então, quando você ler Juízes, do capítulo 3, parte versículo 5 até o 16, é essa ladainha. Com todo respeito à ladainha. É essa história, essa cantiga de grilo. Essa cantiga de grilo. Né? E aí, você tem que pensar aqui no seguinte. Em primeiro lugar, de quem esse juiz livrou Israel? Né? Quem era o povo que estava cativando? E o povo que estava escravizado. Né? De quem Israel foi livrado? Né? Segundo lugar, por quanto tempo esse juiz ocupou o seu cargo? E em terceiro lugar, quais os fatos importantes que ele fez? Daí um estudo muito bem direcionado neste aspecto. Tá vendo que livro fantástico? Adquire esse livro, vai te ajudar a entender a palavra de Deus. Estou falando sério. Esse livro foi usado quando nós fizemos a primeira turma de obreiros na igreja, né? Alguns irmãos estão me perguntando, pastor, e aí, quando é que vai ter a segunda turma, né? E vai demorar um pouquinho, porque o nosso principal professor, a nossa estrela, Jesus levou, né? Meu pai, Jesus levou. Mas vai retornar, sem nenhum problema. Pastor, então, quando eu leio do capítulo 3, versículo 5 ao 16, é essa história, isso. Inclusive, recordando aqui, né, aquele quadro lá do querido professor, né, Oswaldo Pinto. Veja que interessante, né? Você vai chegar a essa conclusão aqui, ó. Otiniel, o primeiro juiz, vem da tribo de Judá, fica 40 anos julgando o povo e livra o povo dos arameus, que estavam presos 8 anos. E aí o texto bíblico, né? Aí o segundo é Eude. Os moabitas vieram, porque o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, oprimiram Israel 18 anos, Deus levanta Eude, e durante 80 anos ele julga o povo. Depois vem Sangar, né? As informações sobre ele não são tão grandes, mas nós vamos estudá-lo. E aí o povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, aí é óbvio que cai na mão dos cananeus. 20 anos de opressão, Deus levanta Débora, da tribo de Efraim, liberta, e o povo tem paz por 40 anos. Né? E veja, os textos estão do lado. Débora morre, o povo cai de novo, e Deus agora coloca os midianitas, fazendo Israel sofrer 7 anos. Olha que delícia. E aí Deus levanta Gideão, livra o povo, e Gideão coordena, julga o povo por 40 anos. Depois vem Tola, que julga o povo por 23 anos, depois Jair, por 22 anos, o povo volta a fazer o que não é da vontade do Senhor, cai na mão dos amonitas, fica escravo 18 anos, e aí, obviamente, vai fazer o quê? Deus tem que levantar um juiz, levanta Jefté, e Jefté fica 6 anos como juiz. Depois, Ibizan, 7 anos como juiz. Depois, Elon, 10 anos como juiz. Depois, Abidom, 8 anos como juiz. E, por fim, Sansão, 20 anos como juiz. Depois de uma opressão dos filisteus de 40 anos. Então, veja que de Juízes, capítulo 3, versículo 5, até o capítulo 16, é essa gangorra. E quando a gente espera que as coisas possam melhorar, vem a terceira parte do livro. Quando a gente espera que o povo entenda o que está acontecendo e se volte para Deus depois de
300 e tantos anos de sofrimento, aí vem a terceira parte. E a terceira parte é a coisa mais horrível do mundo. Porque Israel, que tinha sido levantado para ser luz entre as nações, vive de forma anárquica diante de Deus. A anarquia é um sistema de governo que tem como característica nenhuma ordem. Então, se aqui falta ordem, o povo não seguia a Torá, o povo não acreditava mais em nada, o povo vivia loucamente. E é interessante como o último versículo de Juízes termina. É doloroso, irmãos, ler um versículo como esse para você, mas a Bíblia é tão sincera, Deus não mede. Olha o que diz o último versículo. E naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Entendeu? Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Meu corpo, minhas normas, minha vida, minhas normas. Cadê? Vivia de forma anárquica. E aí é óbvio, quando nós chegarmos aqui, você leia do 17 ao 21, que você vai entender. Capítulo 17 e 18 é anarquia na vida religiosa. Meu Deus do céu, dá até dor. Dói no coração esses dois capítulos. Mas tem como piorar? Tem como piorar. Anarquia na vida moral. Você já imaginou um mundo onde Deus estabelece todas as leis para que vivam corretamente e todo mundo joga fora e vai vivendo da forma como que quer em matéria de moral? Né? Ai, pastor, não pode piorar, não. Pode, porque tem o capítulo 20 e 21. Anarquia na vida nacional. Não tinha ordem, não tinha decência, não tinha nada. Cada um vivia fazendo o que dava na telha. Sabe, irmãos, às vezes eu me paro e pergunto exatamente o seguinte: meu Deus do céu, como um livro desse é atualíssimo, né? Parece que nós estamos vivendo num momento desse em que a maioria não quer nada com nada, vive só para si, anarquia, mas anarquia pura, querem só loucura, querem só destruir tudo, querem só acabar com tudo. É muito estranho isso, né? Mas Deus é Deus. Deus não desiste desse povo. Age com misericórdia. E diz, ok, vocês não sabem viver na minha presença, vou dar para vocês o que vocês querem. Vou dar para vocês um rei. Né? E para que vocês vejam como a coisa começa difícil, o primeiro grande rei nem é da tribo de Judá. Era um rei à altura da anarquia que existia. Era da tribo de Benjamim, Saul. Então Deus resolve dar um rei à altura da loucura daquele povo. Depois sim, depois Deus vem com o cumprimento de toda a profecia que ele deu a Jacó, né? Dizendo que Judá seria a tribo do grande rei, e ali levanta Davi, e o mundo começa a se corrigir a partir daquele momento. Irmãos, leia o livro dessa forma, nessas três estruturas. Do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 4. O que acontece depois da morte de Josué? Do capítulo 3, versículo 5 até o 16, a gangorra espiritual. 17, 18, 19 e 20, anarquia completa. E eu paro e penso, Deus ainda é Deus, e tem misericórdia de um povo como esse. Muito bem, vamos estudar Juízes. Eu recomendo de todo o coração, estou falando sério. Maravilhoso esse livro, não estou ganhando dinheiro nenhum, e acho que o meu amado irmão poderia adquirir para crescimento na palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui, deixando um grande beijo para você e dizendo, segunda-feira, abrimos o texto e lemos o texto e compreenderemos o texto. Eu e vários pastores aqui da sede.
Então, não perca, porque Juízes é muito atual. Se tem um livro que é bem moderninho, esse livro é Juízes. Agradeço a Deus por sua misericórdia. Agradeço minha pastora presidente pelo privilégio de estar aqui. Agradeço o ministério da igreja pela confiança em você, por me dar um pouco do seu tempo. Vamos ler Juízes? Então eu te convido já de cara a ler de uma vez só, do capítulo 1, versículo 1 até 3, versículo 4. Faça isso e nós começaremos segunda-feira que vem, se o Senhor permitir. Se Ele não permitir, a gente se vê na glória, tá ok? A gente se vê. Porque podemos ser arrebatados. Mas bem, um grande beijo e a paz do Senhor para todos vocês, amados irmãos.